Olá, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos à série Vida de Imigrante. Hoje me sinto muito honrado em poder conversar com o cônsul-geral do Brasil aqui no Consulado Brasileiro em Vancouver, o embaixador Renato Mosca. Nesse vídeo, o cônsul vai contar para a gente sua trajetória até assumir essa posição aqui no Canadá e vamos explicar qual que é a função dele, quais são as atribuições e como isso tem impacto direto na vida dos brasileiros que residem aqui em terras canadenses. Confesso que eu me sinto muito lisonjeado por essa oportunidade e eu tenho certeza que todos que acompanharem essa conversa serão muito beneficiados. Senhor Cônsul, se apresente para os nossos amigos do Tio Canada, de onde que você é, quando veio para o Canadá, veio em família, você está morando em Vancouver, né? Há quanto tempo, quando chegou? Muito obrigado, Joel. O prazer é todo meu e eu te agradeço muito essa oportunidade de entrar em contato com a comunidade brasileira aqui do Oeste do Canadá. Isso é de grande utilidade porque nós precisamos difundir a informação relevante e importante para o nosso brasileiro que vive no Canadá, especialmente aqui na Costa Oeste. Eu cheguei ao Canadá em setembro do ano passado, vindo da Embaixada do Brasil na Eslovênia, em Ljubljana, onde eu fui embaixador durante 4 anos. Eu sou membro, né, do Serviço Exterior Brasileiro, sou diplomata já há 30 anos e fiz muitas missões no exterior, né, já missões permanentes em Washington, no México, em Roma, em Caracas. E a Eslovênia foi o meu primeiro posto como embaixador e agora eu fui nomeado cônsul-geral aqui em Vancouver. Estou aqui há 5 meses, né? Venho com a minha mulher, meu filho. Meu filho está na universidade aqui, na Simon Fraser. Então, nós estamos muito bem adaptados, a cidade é muito confortável, muito agradável e a gente está muito animado, muito disposto a contribuir aí com essa comunidade ampla que nós temos no Canadá. Poxa, que bacana. E de onde que você é lá do Brasil? Bom, eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, mas eu me mudei para Brasília para cursar a universidade em 1984. Né? E desde então Entendi. nunca mais voltei, embora minha mãe more em Ribeirão Preto e a gente tem família, vai com uma certa frequência para ter esse contato com a família, mas é complicado, ainda mais nesses 2 últimos anos da pandemia. Imagina, eu tenho familiares também ali na região, tenho em Ribeirão, meu pai é de Barretos, minha mãe de Assis, é esse lado aí do estado ali onde está muitos dos meus familiares, gosto bastante, já estive algumas vezes lá também, terra muito boa. Bom, antes de começar assim com a sua história, contar, você já deu um briefing assim para a gente entender, para todos que estão nos assistindo possam entender 100%, né? Até para alguém assim que, poxa, o assunto é novidade, então vou fazer algumas perguntas para a gente saber o que o cônsul-geral e quais são as atribuições. Se você pudesse explicar para a gente como que é isso? Claro. Bom, o cônsul-geral é uma função, né? Eu estou aqui na função de cônsul-geral em Vancouver, que cobre uma jurisdição ampla, né? Que inclui Saskatchewan, Alberta, a Colômbia Britânica, Yukon e os territórios do Noroeste. Então, metade do Canadá está na nossa jurisdição, o que é uma grande responsabilidade. Eu sou um funcionário de carreira diplomática, né? Eu galguei todas as posições e cheguei a embaixador e fui nomeado embaixador na Eslovênia e, em seguida, após 4 anos, que é o período normal de permanência em cada país, eu fui removido, que é como a gente usa, né, no jargão do Ministério das Relações Exteriores, eu fui removido para Vancouver e atuo aqui como cônsul-geral, embora o meu título, o meu cargo seja de embaixador. E as atribuições são muito claras, né? Eu tenho aqui metade do nosso trabalho, do trabalho do consulado, está dedicada a prestar serviços consulares, ou seja, fornecimento de documentos, passaportes, procurações, atos notariais, registros civis. Essa é uma parte central, fundamental do nosso trabalho, é atender a comunidade
nas suas necessidades de serviços consulares. Também está a nosso encargo a assistência ao brasileiro no exterior. Isso significa o quê? Significa brasileiros em estado de vulnerabilidade, brasileiros em situações de dificuldade, brasileiros que por alguma razão tenha tido um acidente, uma situação trágica, né? Alguns falecimentos, infelizmente, a gente tem na nossa jurisdição de brasileiros que vêm para cá estudar ou trabalhar e acabam, infelizmente, perdendo a vida por razões diversas. Então, essa é uma parte de prestação de assistência ao brasileiro, né? O consulado tem um trabalho muito importante nessa área. Legal. Qual que é a diferença entre embaixador e cônsul? Embaixador é cargo, é título. No Ministério das Relações Exteriores, a gente sobe na carreira até chegar ao que a gente chama de ministro de primeira classe. O ministro de primeira classe e o ministro de segunda classe, que vem imediatamente abaixo, ambos podem ser nomeados pelo presidente da República para serem embaixadores em países. Então, é um título que você recebe no momento que você apresenta as credenciais do governo brasileiro para o governante onde você está acreditado. Então, essa é a diferença. Posição. O cônsul é uma função, né, que você recebe. Na Eslovênia, eu era embaixador e era cônsul também, porque a gente tem um setor consular dentro da embaixada. Entendi. E qual que é a diferença entre o consulado geral, que é esse, né, o de Vancouver, e a embaixada? É a importância e o número de brasileiros na jurisdição. Nós temos consulados, que não são consulados gerais, em locais de fronteira, né? Às vezes até um vice-consulado em locais de fronteira, cidades menores, mas que tem importância para atendimento ao brasileiro. Em cidades grandes, como uma capital europeia, nos Estados Unidos, enfim, na Ásia, em todos os países, mesmo na África, nós temos consulados gerais, e aí são importantes pelo número de brasileiros naquela jurisdição. Entendi. Legal. E onde que eles estão aqui no Canadá e são quantos? Nós somos 3 cônsules gerais aqui, Vancouver, Toronto e Montreal, para cobrir todo o espaço. E, claro, a Embaixada do Brasil em Ottawa, né? Mas que não há uma hierarquia de subordinação, mas nós, claro, trabalhamos em coordenação e estamos sempre em contato. Que legal, entendi. Ficou mais claro para mim. E como que é essa troca de figuras assim entre os demais cônsuls aqui no país? É um por cada consulado geral? Nós somos 3 cônsules, né? Cada um certo. Né, na área de Quebec, na área de Ontário e na área da Colômbia Britânica e as demais províncias aqui do Costa Oeste. A gente tem, claro, uma coordenação oficial, né, uma troca de comunicação, de informação oficial entre nós para tentar resolver assuntos comuns. E se você me permite, eu posso até citar questões para as pessoas. Claro. Por exemplo, recentemente havia uma dificuldade de brasileiros embarcarem de volta ao Brasil porque não eram vacinados, né? Optaram por não ser vacinados e aí não podia. O voo Toronto-São Paulo havia uma possibilidade de embarque porque o brasileiro estava retornando ao seu país e ele não pode ser impedido de retornar ao país, né? Mesmo sem a vacinação. Só que os residentes, por exemplo, em Vancouver ou na área aqui ou na nossa jurisdição, não podiam fazer o voo interno no Canadá, Vancouver-Toronto, para tomar esse avião, porque não era um voo que retornava a pessoa para o país, né? Então, a gente fez uma coordenação entre todos os consulados para fazer as autoridades canadenses entenderem que era um voo, era uma conexão, mas era um voo necessário, que a pessoa não tem condição de sair de Vancouver de carro até Toronto, é muito distante, não há voos direto, por enquanto, porque nós estamos trabalhando nisso, Vancouver, São Paulo ou outra capital. Então esse é um caso concreto em que nós ajudamos vários brasileiros não vacinados a retornarem para o Brasil com essa coordenação oficial entre nós. Agora, ela se dá também no nível informal, né? A gente tem troca constante, nós temos um grupo informal de WhatsApp para informar tudo que está se passando, situações, às vezes, que acontecem um dia, essa questão dos caminhoneiros,
embora isso seja da jurisdição da embaixada, era importante que a gente mantivesse o contato, porque também prejudicou, né, um pouco o trânsito nas fronteiras, brasileiros precisando, às vezes, atravessar de carro para uma emergência. Então, são questões concretas, importantes, e que as pessoas não se dão conta de que nós estamos envolvidos para tentar ajudar. Nossa, muito interessante, muito legal. E da parte do Brasil, essa conexão, essas informações, elas são coordenadas com qual ministério no Brasil que Bom, é o nosso ponto Ministério de focal, Relações? sim, o nosso ponto focal é o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores. Existe um departamento consular e existe uma subsecretaria consular de atendimento ao brasileiro, de assistência. Então, esse é o nosso ponto focal. Tudo a gente pede a eles e pede autorização, pede informação, informa determinados temas relevantes na nossa jurisdição. Então, é importante que além da coordenação intra-Canadá, nós também temos essa coordenação com o governo brasileiro em Brasília. Ah, muito legal. Bacana, estou aprendendo muito com esse vídeo. As Imagino pessoas, que as Joel, não pessoas também. sabem. Eu já ouvi depoimentos, pessoas acham que a gente simplesmente emite passaporte. E o nosso trabalho é muito além disso, e é um trabalho de prestação de serviço ao brasileiro. Então, é muito importante que o brasileiro perca, entre aspas, alguns minutos da sua vida para entrar no nosso site, ver quais são os serviços que a gente presta, porque um momento ele pode precisar e a gente está à disposição para isso. Não, legal. A gente vai até abordar mais esse tema especificamente para incentivar as pessoas a entenderem que esse caminho é mais curto do que eles imaginam em falar direto com o consulado, né? Bom, agora voltando um pouco mais para falar da sua história, que me intriga muito, eu gosto muito de saber da sua jornada no mundo político, né? Como representante do Brasil. Como que você começou e por quê? Bom, isso é bem curioso. Embora eu vivesse, a minha família vivesse numa cidade do interior, você imagina nos anos 70, né, final dos anos 70, o mundo não era essa aldeia global que nós vivemos hoje, né? O acesso à informação e aos meios de comunicação eram muito mais limitados, mas o meu pai tinha um amigo diplomata que nos visitava com alguma regularidade, vinha do exterior, porque ele também era originário, né, era natural de Ribeirão Preto, e vinha visitar a gente. E eu me lembro, muito jovem, eu devia ter 12, 13 anos, pré-adolescente, eu via aquela figura do diplomata, né, e ele era casado, enfim, ele já infelizmente faleceu, mas foi casado com uma francesa, muito amiga nossa, tem um filho cujo filho, né, quer dizer, o neto dele hoje é meu afilhado, então nós temos uma relação muito estreita, cultivada desde esse tempo. E ele vinha nos visitar e eu via aquela figura, né, e eu me interessei por aquilo. Eu pensei, por que eu não posso ser como esse amigo do meu pai, né? E é exatamente aquele momento em que a criança precisa de referências, né? Claro, eu tinha meu pai, que era advogado e tudo, mas eu me interessei por essa vida no exterior e, sobretudo, me interessei pelas externalidades. O que eu vi ali? Eu vi uma pessoa que podia viajar pelo mundo. Nos anos 70, o brasileiro não viajava para o exterior, era muito raro, era uma elite, né? Então, eu vi as externalidades. E depois, quando eu me tornei membro do Serviço Exterior, quando eu andei diplomata, com o tempo eu costumava brincar com eles, dizer, Jorge, você me vendeu, foi propaganda enganosa, né? Porque a vida diplomática tem um grau de sacrifício bastante grande e essa externalidade é cada vez menor, esse glamour que as pessoas pensam que a gente vive uma vida normal, a gente tem uma atribuição muitas vezes burocrática e quando a gente leva a sério a profissão e leva a sério a nossa missão, é muito trabalho e é muita dedicação, além do fato de viver como um nômade, né? Cada 4 anos você traslada a sua família, muda seus amigos, então tem um custo pessoal bastante grande, embora haja um grande reconhecimento profissional em tudo isso, mas não é uma vida de externalidades, né? Isso não basta, é um sacerdócio, né? É preciso entender qual que é a sua função e procurar prestar. Você veja, Joel, no momento em que o Brasil passa por dificuldade, o mundo todo, né? Inflação que retorna por conta
das dificuldades internacionais. É importante que a gente esteja sempre otimista, né? E passe essa palavra de otimismo e esteja atuante junto ao brasileiro que vive no exterior. Muito, muito bacana saber essa trajetória. Eu concordo contigo, isso de passar uma palavra de encorajamento, né? As pessoas precisam acreditar, porque se desistirem, né? As coisas estão difíceis, mas eu acho que tem que ter esperança e sempre estar lutando aí para ter o progresso, acreditando que vai haver uma melhora. Às vezes, por mais difícil que seja, precisa ter essa fé de que algo bom está por vir, né? E a gente é movido a isso, né? O tio Canada é movido a isso, a acreditar que as coisas vão ficar bem, né? Qual que foi o caminho que você percorreu para chegar a essa posição de cônsul geral aqui no Canadá? Então, como eu comentei no início, eu fiz a Universidade de Brasília, eu mudei para Brasília em 1984 e cursei a Universidade de Brasília. E em 1989 eu prestei o concurso do Instituto Rio Branco, que é o acesso, né, a academia diplomática que dá acesso à carreira diplomática, e fui aprovado. Então, meu primeiro ano de trabalho quer dizer, na verdade, eu fiz 2 anos de curso dentro da academia, 1990 e 1991. Em dezembro de 91, eu fui lotado no Ministério das Relações Exteriores. Então, já são 30 anos, mais de 30 anos de carreira. E ao longo da carreira, eu trabalhei muito na área protocolar, de protocolo, né? Porque eu sou uma pessoa muito dinâmica e eu tinha esse perfil de organização de eventos e toda a sistemática que envolve o protocolo e o cerimonial. Mas eu passei pela embaixada em Washington, que foi o meu primeiro posto, né? Foi um grande aprendizado. Em seguida, fui removido para o México, que também, do ponto de vista pessoal, foi extraordinário. A cidade do México é uma cidade encantadora, a cultura mexicana é muito ampla, muito relevante, né? Eu era chefe do setor cultural, eu desenvolvi um trabalho muito, muito interessante. Voltando sempre a Brasília, a cada período de tempo no exterior, a gente volta a Brasília, e depois eu fui para Roma, onde eu trabalhei na FAO, na Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, né, que tem sede em Roma, e foi uma experiência excelente. Eu fiz uma tese de mestrado sobre a importância, né, da organização na governança em agricultura e alimentação no mundo, né? 2008, como você se lembra, foi mais ou menos nessa época, o mundo entrou numa crise financeira, né? A partir da Europa e também a partir da Lehman Brothers e toda aquela situação financeira, e o número de pessoas vulneráveis à fome aumentou em 1 bilhão. Para você ter uma ideia, é uma coisa muito impressionante, né? Hoje ela está em torno de 800 milhões, que é um número indecente, né? Mas em momentos de crise isso aumenta. Então é muito importante. Eu fui estudar sobre isso. E aí de Roma eu fui para Caracas em 2010. Fiquei pouco tempo porque em seguida voltei para o Brasil, e do Brasil fui à Eslovênia, onde eu trabalhei 4 anos, e agora estou aqui no Canadá. Então, é uma vida muito diversa. As pessoas ouvem falar, que interessante. É interessante, vale a pena, não me arrependo, mas tem sua boa dose de sacrifício pessoal, né? E familiar, né? A gente vive longe da família, a gente, né, tem uma série de restrições pelo fato de viver pelo mundo. Eu imagino. É muito legal entender aí a sua trajetória, né? Mas uma coisa que me chama atenção esses recomeços, né? Porque daí você leva os seus filhos, a sua esposa, os relacionamentos tem que começar do zero, o networking. Claro, Sim. você tem uma posição, mas tem ali o lado pessoal do Renato, né? Isso sempre tem que começar, e eu acho que chega um tempo que isso é o que você falou, né? É estritamente profissional, né? Chega uma hora que você não quer mudar mais, você quer a raiz, mas isso faz parte da sua posição e tem que ser feito. A gente faz sempre novos amigos, mas é muito importante não esquecer dos anteriores, né? Eu fiz grandes amigos em todos esses países, e a gente hoje tem essas facilidades de comunicação, mantém contato, mas é importante a gente fazer esse esforço de manter esse vínculo com essas pessoas, né? Porque foi tão bom durante a permanência naquele país, por que abandonar aquela relação, né? Então...
Com certeza. E me diz, como que foi receber a notícia de vir para o Canadá? Ficou animado? Era um Olha, lugar que chamava eu atenção? fiquei muito animado, é um grande desafio, eu nunca trabalhei na área consular, né? Eu tive uma carreira muito dedicada ao protocolo quando eu estava no Brasil, trabalhei várias vezes nos cerimoniais, tanto do Ministério das Relações Exteriores quanto quanto da Presidência da República, mas eu não tinha essa experiência consular e encarei isso como um grande desafio, né? Sabia que viver no Canadá um privilégio, né? Um país em que você tem acesso a todos os confortos da vida moderna, mas também tem segurança, né? Tem boas universidades, e meu filho em fase de universidade. Então, assim, a vida pessoal acabou se encaixando muito bem nessa opção profissional ao ser convidado para vir para Vancouver, né? Eu devo reconhecer que eu conhecia pouco do que era Vancouver, né? E passei a pesquisar, passei a olhar na internet e é claro, a gente se encanta, né? Porque isso, quer dizer, não só as pessoas são muito cordiais e a gente se dá conta disso no dia a dia, há uma rede, né, social muito positiva, né? Os canadenses são muito afáveis, pessoas de muito boa educação e também toda essa beleza natural que a gente vê aqui, né, nessa região. Eu ainda não comecei a viajar pelas outras províncias. Eu conheço a costa leste canadense da época que eu morei em Washington, que eu ia a Montreal, fui a Toronto, fui a Niagara Falls. Então, eu tenho um conhecimento mínimo, mas algum conhecimento da área da costa leste. Aqui eu estou ainda em Vancouver. Espero aqui em Alberta. Não, irei. Inclusive, Calgary, eu farei uma visita em breve para fazer os acertos da eleição que nós teremos aí, né? A eleição presidencial. Legal. E aí, quem sabe, consegue fazer alguns passeios aqui na região e conhecer também, aproveitar, né? A região é bem bonita também. Vancouver é um espetáculo, eu gosto muito, bastante. De quanto tempo é o cargo que você ocupa hoje? Normalmente são missões de 3 a 4 anos. Normalmente. Né? E pode ser renovado? Menos, não, renovado não, é uma única missão e aí a gente é designado para um outro posto. Porque quando a gente sai do Brasil, você tem direito a ficar 10 anos, né? Faz parte da movimentação, do procedimento de movimentação normal do Itamaraty. Você pode ficar 10 anos no exterior. Eu nunca fiquei. Eu ficava 5 anos no máximo e voltava para o Brasil. Sempre tive longas estadas no Brasil. Eu normalmente ficava 5 no Brasil e 5 no exterior. Agora, como embaixador, é capaz de eu ficar 10 anos, então daqui provavelmente serei removido para mais um posto e aí completarei meus 10 anos no exterior. Entendi. Interessante. Bom, suas atribuições são resolver problemas urgentes e graves que envolvem os brasileiros também? Também, além dos problemas de rotina, as questões de rotina, de documentação, de passaporte, a gente está aqui preparado com uma equipe para resolver questões, enfim, incomuns, né, mas de grande gravidade. Então, é o que a gente chama de prestação de assistência ao brasileiro. Brasileiro, por exemplo, brasileiro que acaba preso por alguma razão, brasileiro que está numa área de algum sinistro natural, como foram as inundações do último inverno, mesmo a onda de calor que houve aqui na área da Colômbia Britânica, né? Felizmente, nós não tivemos vítimas, não tivemos grandes situações muito dramáticas, mas é importante que o consulente, né, que o cidadão brasileiro que vive nessa jurisdição saiba que nós estamos preparados para ajudá-lo em casos de emergência. Nós temos até um telefone de plantão 24 horas para situações de emergência. Qual que é esse telefone? É o 604, exato, 314-2287. Esse é um telefone... pessoal. 314-2287. Qualquer brasileiro em situações de emergência em toda a nossa jurisdição, como eu disse, as 5 províncias do oeste do Canadá, a partir de Saskatchewan, dos territórios do noroeste para cá,
todos os brasileiros em situação de emergência podem e devem ligar nesse telefone para nos comunicar e a gente acertar quais seriam as primeiras providências a tomar. É muito importante que o brasileiro tenha critério, né? Porque isso é realmente um telefone de emergência. Se é uma questão de rotina, ele pode entrar no nosso site, ele pode vir ao consulado, né? Ele não precisa ligar na emergência. Claro. E, e tem um Instagram de vocês também que dá para tirar dúvidas, assim, coisas mais rotineiras, né? Sim, a gente está no Instagram, nós temos essa mídia social, Vou deixar aqui também, Consbras Vancouver. E nós respondemos quase online as perguntas dos brasileiros. Né? Qualquer manifestação é importante, e é importante que os brasileiros possam também nos seguir para ficar em contato com informações. Esse ano é um ano eleitoral, nós vamos ter aí uma série de informações importantes para o eleitor, então é importante que esteja conectado conosco. Não, legal. Então, até vou colocar algo que a gente tem na cabeça, né? Eu não sei porque os brasileiros às vezes pensam nisso, né? Que a impressão que dá é que o consulado está ali só para atender pessoas importantes, coisas mais importantes. Por que será que o brasileiro tem isso na cabeça, né? Sendo que como o senhor disse, está aí para atender todo mundo, né? Joel, eu acho que existe primeiro uma idealização do mundo diplomático, né? As pessoas acham que nós vivemos de recepções e coquetéis em grandes círculos, importantes círculos. Também vivemos disso, porque é importante essa rede, porque quando a gente precisa fazer um trabalho, quanto mais acesso a gente tiver às autoridades locais e tudo, melhor será esse trabalho, né? Então, isso é uma parte, mas as pessoas acham que esse é todo o nosso trabalho. Por trás existe um trabalho, falando informalmente, um trabalho de formiguinha mesmo. A gente está aqui dentro da burocracia, cuidando dos assuntos. Bom, e aí é importante diferenciar, né? A embaixada que nós temos em Toronto, ela tem a atribuição precípua, né, principal, de ter contato com as autoridades do país. É uma relação política, é a representação de um Estado junto ao outro, né? Os consulados não, os consulados eles existem para prestar o serviço aos brasileiros, né? É claro que eu tenho também interlocução com as autoridades, isso é muito importante, com o RCMP, né, que é fundamental para nós, a prefeitura de Vancouver e outras prefeituras, os premiers todos. É muito importante que a gente tenha contato e acesso a essas pessoas, porque eles nos resolvem muitas situações. Mas nós temos um trabalho interno, um trabalho laboral mesmo de apoio. Então, mas isso é no mundo inteiro. Os consulados passam essa impressão de serem repartições herméticas, repartições distantes do público, e é esse obstáculo que a gente tem que quebrar. Esse muro que a gente tem que romper, né? De passar uma imagem de transparência, de acesso. É isso que eu estou tentando e a gente vai fazer junto mostrar, isso, com certeza. E pedir a sua parceria. Conte com a gente. Essa é a grande finalidade e o grande reconhecimento para nós, saber que a gente está atuando e que o público brasileiro está bem atendido. Conte com a gente vai estar apoiando o Consulado Geral a trazer algumas informações bem importantes, como essa que você tinha mencionado do título de eleitor, né, que tem até a data de 4 de maio para mudar a zona eleitoral. Inclusive em Calgary tem 2, se eu não me engano, que você comentou, 2 zonas. E a gente vai trazer essas informações no Instagram, porque ali está com a informação mais recente. Esse vídeo ele vai ser atemporal, né? Então, mas a gente em parceria para trazer essas informações, porque a gente entende que isso é muito importante, diminui a distância. Eu também estou muito contente com esse contato. Eu tinha às vezes eu tenho essa impressão, né, que tá mais distante do que parece, mas a gente vai ajudar a encurtar, a gente vai ajudar a levar essa informação para o pessoal, porque a gente tem certeza que isso faz toda a diferença. Especialmente num país de dimensões territoriais como o Canadá, né? Você imagina um brasileiro que mora em Saskatchewan, ele tem que... Hoje é tudo mais simples, a gente usa o e-consular, a gente usa o correio e ele pode usar os nossos cônsules honorários nessas cidades, né? Tanto em Alberta quanto em Saskatchewan nós temos cônsules honorários.
mas é uma distância, ele se sente distante do consulado, né? Se a gente não fizer esse movimento proativo de aproximação, ele não fica sabendo que a gente está aqui para ajudá-lo, para apoiá-lo. Você tinha comentado de situações emergenciais, né? Você poderia dar algum exemplo de alguma coisa que o consulado, o senhor como autoridade, precisou atuar para ajudar um brasileiro em situação de emergência? Bom, eu já comentei a questão de brasileiros que retornaram para o Brasil, né? Isso foi caso de emergência, porque a pessoa tem passagem e, de repente... Isso é uma coisa. Agora, mais claramente, por exemplo, durante as inundações, naquela chuva inicial que houve, algumas rodovias que ligavam o estado aqui, principalmente aqui na Colômbia, aqui ao sul, né, e na divisa com os Estados Unidos, houve uma interrupção, né, de transporte. E nós tivemos brasileiros que foram para Kelowna, por exemplo, e ficaram retidos mais de uma semana, sem poder retornar. Então, havia, assim que ele fez contato conosco, ele disse, olha, o meu dinheiro está acabando, eu não tenho mais condição de viver, eu tenho que voltar para minha casa, era um casal. Nós fizemos contatos com as autoridades do estado de Washington para que ele fizesse um bypass, né? Em vez de cruzar aqui pelas estradas da Colômbia Britânica, ele saísse do Canadá, entrasse nos Estados Unidos, contornasse pelo estado e entrasse em Vancouver, né? E isso chegou a ser autorizado, mas no momento em que foi autorizado, eles conseguiram encontrar um acesso à estrada. Houve uma eficiência do governo local, né? Eles procuraram reconstruir ou abrir opções, né, para as pessoas poderem se movimentar. E aí, naquele dia, ele conseguiu chegar a Vancouver sem ter que entrar nos Estados Unidos. Mas é uma operação que você tem que fazer rápido, né? E nesse caso, enfim, ele estava bem instalado, estava num hotel, não era uma questão de vital. Muitas vezes as pessoas podem, né, estar em situações de risco de vida, inclusive, né? Então, é claro, nós temos aqui uma comunidade muito bem adaptada. O Canadá é um país que consegue lidar com seus problemas de uma maneira muito eficiente. É diferente de outros consulados que têm muito mais prestação de serviços e de assistência aos brasileiros, mas nós estamos à disposição, né? Infelizmente, a gente tem casos de brasileiros que falecem na jurisdição. É isso que eu ia perguntar. Se isso acontecer para ser removido um corpo para o Brasil, precisa sempre envolver o consulado? Olha, é muito importante envolver o consulado. O consulado tem atribuição inicial de expedir um atestado de óbito. A partir do atestado de óbito local canadense, uma vez emitido o atestado de óbito local, a gente emite o atestado de óbito brasileiro. Isso é uma parte importante da burocracia. Agora, há duas opções, né? Muitas vezes as famílias optam pela cremação ou pelo traslado do corpo para o Brasil. A cremação, é claro, é mais simples, mas muitas vezes as famílias não querem. Isso é uma decisão de foro íntimo da família. Então, quando decide o traslado do corpo, na verdade, a nossa interferência é muito pequena. As próprias funerárias se encarregam de todo o procedimento, né? A gente faz aqui o reconhecimento de alguns papéis para que eles tenham validade, documentos que tenham validade no Brasil, mas não é algo que a gente preste um serviço além dessa questão documental, vamos dizer assim. Agora, eu gosto muito, tenho por decisão, receber a família aqui, para que a família se sinta acolhida e saiba que nós estamos à disposição e estamos solidários na dor das famílias, né? É um momento muito difícil. Eu me pergunto sempre como é que a família encontra forças, às vezes, para lidar com questões burocráticas em meio a tanta dor, né? E então eu ponho todo o meu esforço nisso, me envolvo pessoalmente. Então eu acho assim, em caso de falecimento, essa é a minha intenção, que os brasileiros tenham canais de acesso para poder dizer, olha, eu soube de um brasileiro que está num hospital, eu soube de um brasileiro que está, enfim, com problemas mentais, né? Nós temos muito isso aqui no Canadá, felizmente não ainda com brasileiros, mas a questão do uso das drogas, os opioides, né, que é uma
uma crise de opioides e a questão das doenças mentais. Então, brasileiros que estão em depressão, você sabe, você não sabe porque Calgary é uma cidade ensolarada, mas Vancouver, que não é uma cidade ensolarada, você pode, Acontece aqui, sim, com certeza. não, pode haver muita incidência de depressão, né? E isso é muito ruim, porque o brasileiro se sente distante da família, isolado. Então, por que não vem aqui tomar um café com a gente? Né? Eu estou triste, estou chateado, estou aqui em Vancouver ou em outra cidade. Vem aqui, vem conhecer a gente, vem saber que você tem um ponto de apoio aqui. E a gente tem o maior prazer nesse Isso é contato. fundamental. Né? É muito legal saber isso, que essas portas estão abertas, é muito importante para a comunidade brasileira. Muito legal. Agora vamos falar um pouquinho de futuro, né? O que o consulado, ou melhor, o Brasil, tem feito em relação às parcerias Brasil e Canadá? Bom, nós temos vários níveis, né, de atuação, vamos dizer assim. Quer dizer, você tem a parceria Brasil-Canadá, ela é histórica, data do início da vida independente do Canadá, no século XIX, né? E nós temos um relacionamento político bastante convergente, com princípios muito bem definidos de respeito ao direito internacional, né, de respeito à não intervenção, todos esses princípios, né, de valorização do multilateralismo. Então, isso é uma questão política do relacionamento bilateral que está a cargo da embaixada, né? Eu fazia isso tudo quando eu era embaixador na Eslovênia. Então, é muito importante cultivar essa relação, porque as parcerias e a cooperação em todos os níveis são importantes entre dois países. E as nossas são as melhores possíveis, né? Você veja, bom, aí isso é um nível. Você tem um nível comercial, que é fundamental, cada vez mais no mundo, né? Você tem uma ideia, o Canadá hoje é o terceiro fornecedor de insumos de fertilizantes para o Brasil, depois da Rússia e de Belarus. Então, imagino como é que está agora nessa crise. Existe aí um grande interesse em conhecer as potencialidades, que são enormes, do Canadá para fornecer mais fertilizantes para nós, né? Para o Brasil, que é um grande produtor de alimento, não só do ponto de vista do agronegócio, mas também da agricultura familiar, né? 75% de todo o alimento que vai para a mesa do brasileiro provém da agricultura familiar, que é um negócio extraordinário, né? Claro que esse pessoal usa menos fertilizante, mas muitas vezes usa, né? Então, a relação comercial é muito importante que seja cultivada, né? E não só nessa questão de fertilizantes, em outros, né? Questão de produtos industrializados, produtos de tecnologia. Então, esse é um outro nível do relacionamento. Eu poderia citar também o nível cultural, o nível científico, são todos níveis do relacionamento que devem ser desenvolvidos. Na nossa questão consular, né, evidentemente existem acordos entre o Brasil e o Canadá em prestação de assistência, em repatriação, uma série de temas que ajudam a melhorar a vida do brasileiro que vive no exterior. Hoje nós temos 4 milhões de brasileiros vivendo no exterior. É um volume bastante grande, né? Claro, uma grande maioria em países da Europa, nos Estados Unidos, no Japão, mas eu estimo que aqui aqui no Canadá, e cerca de 150 mil brasileiros, sem contar um público flutuante de estudantes que vêm, passam um curto período e voltam para o Brasil. Então, além dos turistas, então é importante que muita gente. Seja aprimorada a relação consular, né? Para que nós possamos. E isso é feito por todos os consulados no Canadá, e a gente procura caminhos para melhorar esse trabalho, né? Então, esse é um caminho que nós estamos trilhando para melhorar esse trabalho, né? Para prover um trabalho mais eficiente para o brasileiro. Excelente, excelente. Por que o senhor acha que o Canadá tem sido um destino tão procurado pelos brasileiros e como que o Brasil enxerga essa perda de mão de obra qualificada? Isso tem dois lados, né? Você tem o lado do brasileiro que, primeiro, vem estudar aqui, né? O que é bastante importante, porque o nível do ensino, a qualidade do ensino no Canadá é muito alta, né?
O próprio Canadá tem interesse em receber estudantes, né? Isso se tornou um negócio aqui no Canadá. Esse estudante, ele vem, ele gosta, ele muitas vezes decide ficar, ou então ele vai embora para o Brasil, depois fica com isso de que ele quer voltar. Bom, você tem um profissional liberal, mais qualificado, que decide mudar para cá, por razões diversas, pessoais, profissionais, acadêmicos, né, professores de universidades, pesquisadores. Então, o padrão de vida e a questão do nível educacional, científico, é claro, motiva muitos brasileiros, e não só brasileiros, gente do mundo inteiro. A gente vê aqui chineses, iranianos, né, indianos, né, pessoas que vêm para cá. O Canadá é um país como o Brasil, um país de oportunidade. O Brasil recebeu pessoas, né, migrantes do mundo inteiro, se transformou num país único, né? Todas as pessoas falam português, estão formadas por diversas nacionalidades. Então, o Canadá é mais ou menos semelhante nesse aspecto, né? Bom, isso é um lado muito positivo, que enriquece a mão de obra, os jovens e tudo. Por outro lado, acontece essa evasão de cérebros, né, de talentos do Brasil, e que também não é exclusivo do Brasil, né? Eu morei na Eslovênia, eu via como profissionais e estudantes de alta qualificação migravam de países dos Balcãs para os países centrais da Europa, né? Para a França, para a Inglaterra até um determinado momento, né? Mas para a França, para a Alemanha, né? Para a Itália. Então existia é natural, acho que, do ser humano. Né? Alguns querem buscar outras oportunidades. Então não é um problema do Brasil e não é um problema do Canadá, né? Ou uma vantagem exclusiva do Canadá, né? Também muita gente migra para o Brasil, né? No nosso entorno sul-americano, muita gente, e mesmo africanos que vão para o Brasil, países irmãos da língua portuguesa, por exemplo, que vão estudar. Eu tive vários colegas na Universidade de Brasília, provenientes de Cabo Verde, Guiné-Bissau, pessoas que vêm estudar no Brasil e voltam depois, são profissionais ou são membros do governo. Então, o mundo permite isso e é importante. Agora, é muito importante que o Brasil faça um esforço para tentar reter, né, pessoas de alta qualificação. Nós precisamos, né, de gente, pesquisadores, cientistas, professores que fiquem no Brasil, né, e colaborem com o nosso desenvolvimento. Com certeza. Dá para notar assim que antes eu acho que era um perfil que vinha para o Canadá, eram mais jovens, né? Agora está chegando famílias inteiras, né? A gente vê muitas famílias inteiras chegando. Eu acho que é um perfil novo do brasileiro que está procurando o Canadá. O que o senhor acha disso? O Canadá faz uma política bastante agressiva, né? Uma publicidade, né? Para atrair essas pessoas, né? Então, e muitas vezes as pessoas vêm para cá e não trabalham no seu campo de especialidade. Eu tive conversando com um brasileiro que recentemente migrou para cá, vai viver aqui. Ele era advogado no Brasil e aqui ele se encaixou, está trabalhando na universidade, mas não na área dele, porque os profissionais, especialmente engenheiros, advogados, médicos, precisam de uma especialização local para poder atuar na área, né? É muito importante que o brasileiro que queira vir para cá tenha presente isso. Não é uma coisa simples. Nada é impossível, nada é intransponível, mas requer um certo caminho a ser seguido, né? Esse é o meu caso, né? Eu sou formado em logística, tenho uma MBA em negócios internacionais, e aqui no Canadá eu resolvi tomar uma outra direção. Estudei business e digital marketing, trabalho em uma outra área também que ainda não é essa, mas a gente vai se adequando porque a gente entendeu o que seria melhor para nossa família, para o nosso futuro. E acho que eu vejo muitos brasileiros se adaptando. Claro, é o que você disse, né? Não é intransponível essa barreira de conseguir trabalhar na sua área de atuação, principalmente nessas que são carreiras que requerem validação de diploma e tal, mas não é fácil. Então as pessoas acabam às vezes achando alguma outra posição assim semelhante ou às vezes nova, né? Às vezes uma vontade que a pessoa tinha de mudar de área, daí acaba sendo o momento, né? Em relação às empresas brasileiras, qual o interesse delas em investir no país e se isso tem algum benefício para nós brasileiros, né? Eu vejo aqui perto tem JBS, né, empresa
brasileira grande? Há alguns nichos muito importantes, né, de empresas brasileiras aqui. Eu acho que talvez o que a gente possa citar com mais tranquilidade é a questão da mineração, né? Há uma parceria grande de empresas. A Vale do Rio Doce está aqui, né, no Canadá, e há um grande Olha, interesse da parceria, porque a mineração é um campo muito desenvolvido aqui no Canadá, desenvolvido no sentido de importante, né, para a sua economia. E também no Brasil é importante, né? E cada vez a gente precisa de mais coisas, minérios vitais para esse novo mundo tecnológico, né? Então, esse é um campo importante do relacionamento, né, na área de mineração. Muitas empresas canadenses têm interesse no Brasil, tem empresas né, instaladas no Brasil, né? Tem minas que exploram no Brasil. É óbvio que essas coisas são sempre importantes, que tudo seja muito dentro de uma sustentabilidade, né? Mas legal, no alto legal. caminho, né? No alto caminho. Tá. É. Me diz uma coisa, o voo São Paulo-Vancouver, ele pode ser uma realidade? Tem chances reais de acontecer? Olha, é uma prioridade da minha gestão. Eu sei que não depende de mim, é uma decisão empresarial, né? Eu já iniciei os contatos. No passado muito recente, quase houve o estabelecimento desse voo direto, Vancouver-São Paulo. Acabou sendo prejudicado pela tal pandemia, né? Então, assim, é uma decisão empresarial, mas eu estou em contato com a Air Canada e com empresas no Brasil para ver a viabilidade de code shares, né? Voos que possam, né? É muito confortável para a Air Canada, né, reunir os passageiros aqui e levar até Toronto e para o Brasil. Não chega a ser um drama, mas eu acho que existe um campo, um potencial enorme, uma demanda, vamos dizer assim, melhor dizendo, de turismo, de empresas, empresários, né? Vancouver está localizado num ponto estratégico, né? Quase como um hub para a Ásia. É claro, existe a costa oeste americana também, que presta esse tipo de serviço ali, os grandes aeroportos da Califórnia, mas isso aqui também é um hub para a Ásia, né? Existem muitos voos para Xangai, para Beijing. Então, na minha interlocução, eu sempre digo, uma vez estabelecido, nós vamos ver a demanda. É claro, você não vai abrir inicialmente um voo diário, mas vamos abrir um voo semanal para ver qual é a demanda, né? Vamos fazer um teste piloto, porque eu tenho certeza que no momento que você a empresa abrir um voo direto, essa demanda vai surgir e vai, inclusive, incentivar o turismo, né? Os brasileiros vão ficar muito mais... Muitas pessoas não vêm a Vancouver, no Brasil, porque é difícil o acesso. Tem que ir às vezes passar pelos Estados Unidos, que precisa visto, ou então fazer o voo São Paulo-Toronto pela Air Canada, que já é bastante confortável, mas quer vir à Costa Oeste, você tem que pegar um outro voo. Então, tem público para tudo, né? Tem estudante, tem empresário, tem turista, né? Tem as pessoas que vivem aqui, que querem ir para o Brasil. Então, e os familiares que vão vir visitar os muito mais familiares se que vão tiver esse vir voo. visitar. Eu não tenho dúvida de que um voo desse seria bastante exitoso e teria uma demanda. Basta iniciar. Eu tenho feito esse contato, então, para responder a sua pergunta, é isso. É um compromisso meu que eu não posso garantir o resultado, mas eu estou me empenhando nisso, porque eu acho que interessa a todos. Torcida. Né? Porque eu acho que isso impactaria bastante positivamente para a gente aqui de Calgary também. Né? Muito legal. Imagina, vocês, eu não sei qual é a maneira como vocês vão para o Brasil. Tem que ir para Toronto ou Estados Unidos, fazer Aí algumas tem voo conexões. direto para Toronto. Tem voo direto para Toronto. Isso. Mas até Vancouver seria mais uma opção, né? Para gente aqui. Quando eu fui para Vancouver, eu tive que pegar um voo até Detroit, depois outro até Minnesota, e aí depois outro até Vancouver. Vai pingando, né? Mas enfim. Bom, como que o senhor enxerga o trabalho que nós do Tio Canada e tantos outros influenciadores temos feito aqui para ajudar ambos os países? Joel, essa foi uma ideia que a gente teve aqui de como ampliar o nosso acesso, a nossa capilaridade, né,
porque Uhum. as pessoas não têm interesse de entrar nos nossos sites ou nas nossas redes sociais, porque acham, como nós já comentamos, né? Acham que nós estamos distantes, que nós somos uma burocracia do Estado e tudo. Eles lembram da gente quando precisa de documento, corretamente, mas a gente tem mais a oferecer. Então, a gente encontra em vocês um caminho extremamente fluido, né, para chegar aos brasileiros, seja na nossa jurisdição aqui, seja no Canadá todo, porque os objetivos são semelhantes, né? Tanto os meus quanto os da Consul em Toronto e do Consul em Montreal. Nós temos os mesmos objetivos de atender ao brasileiro. Então, quando nós temos essa oportunidade de estar em contato com vocês, influenciadores, que são pessoas que se comunicam bem com o seu público e que têm confiabilidade, passam informação honesta, imparcial, tempestiva, isso vale ouro para nós. Especialmente quando a gente recebe uma acolhida tão especial como nós recebemos do Tio Canadá, né? Muito positivos, vocês são muito voluntariosos nesse aspecto de querer ajudar. Então, o nosso objetivo comum é esse, é atender ao brasileiro e fazer chegar a ele a informação mais confiável possível, num mundo, às vezes, difícil de se ter informação confiável. E não é só por maldade, não. Às vezes, a gente entra hoje nos sites, ninguém sabe se precisa de PCR negativo para ir para o Brasil, se não precisa para voltar. As pessoas vivem essa dificuldade. Então, é preciso ter canais de comunicação eficientes, confiáveis para ter essa informação. Uhum. Excelente. Qual que é o caminho que o senhor indica para a gente, para melhorarmos, né, o que a gente traz de conteúdo para o nosso público? Olha, eu não indico nenhum caminho. Vocês se comunicam muito bem com o seu público. Uhum. E a nossa proposta é um pouco da possibilidade de introduzir algum tipo de informação vamos dizer assim, concreta no sentido da necessidade do brasileiro ter documentação, ou então a questão eleitoral, a importância de estar em dia com a justiça eleitoral, com o alistamento militar, porque ele sai do Brasil, mas os deveres, vamos dizer assim, com o Estado brasileiro continuam, né? É muito importante. Então, da maneira como vocês se comunicam, para nós já é suficiente para vocês dizerem, olha, não esqueça, dia 4 de maio tem esse data limite para a transferência do título. Então, isso já tem um alcance, uma capilaridade extraordinária. Não, legal. Conte com a gente, a gente está aí à disposição, isso faz parte, acho que da essência do Tio Canada é trazer assim informação, ajudar, auxiliar as pessoas, então a gente está na mesma página, né? Bom, e para finalizar essa conversa, o papo tá bom, estou aprendendo, é uma aula, gosto muito desse assunto. Para finalizar, você está feliz onde está hoje, fazendo o que faz? Eu estou muito feliz, a gente precisa transformar a vida do dia a dia na felicidade, né? A felicidade nunca está onde a gente espera que ela esteja, ela está no dia a dia, né? É importante que a gente aproveite cada dia e eu tenho o trabalho para mim é uma parte muito importante da minha vida, né? Então, quando eu estou fazendo um trabalho que me reconforta, me reconhece, né? Eu fico muito completo, né? Eu me sinto muito útil. É muito importante que a gente dê uma parte da gente para ajudar ao companheiro, ao cidadão brasileiro ou a qualquer outra pessoa, né? E isso traz muita felicidade. Eu me sinto totalmente feliz. O Canadá é um país extraordinário. A gente sente falta do Brasil porque vai lá com uma certa distância no tempo, né? Enfim, períodos longos fora do Brasil. Mas a gente está sempre em contato. A gente hoje tem essas facilidades de comunicação que te matam um pouco a saudade. Então, eu quero te dizer que eu estou muito feliz aqui no Canadá e espero que eu tenha um contato cada vez mais estreito com os brasileiros. Muito legal. E a última pergunta, se você pudesse voltar ao passado e pudesse dar uma dica para você mesmo, lá de trás, para o Renato lá de trás, com o conhecimento que você tem hoje, né? Qual que seria essa dica e por quê?
Bom, a primeira dica é que quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente acha que... E aí volta ao assunto, né? Que a felicidade ou que as coisas que você quer estão no Estão lá futuro, na frente. né? Então, eu diria, aproveite os seus 20 e poucos anos, porque depois eles passarão com uma velocidade e você vai sentir muita saudade deles. Boa, fechamos com chave de ouro, bela mensagem. Renato Mosca, cônsul geral Renato Mosca, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter trazido para a gente aqui essas informações e ter se colocado à disposição da comunidade brasileira a ajudar, né? Eu acho que esse vídeo aqui ele encurta o caminho, a distância. Antes, talvez as pessoas poderiam acreditar que seria difícil ter acesso, ficou muito claro que está a um clique, a um telefonema. Você convidou o pessoal para passar por aí, tomar um café. Eu acho que isso é muito legal, é muito importante, né? Isso traz uma tranquilidade para a gente, como brasileiros, imigrantes, né? Traz uma tranquilidade para quem está lá no Brasil, fazendo um plano Canadá, fala, poxa, eu vou deixar a minha terra, mas saiba que aqui fora você tem alguém olhando por você e o consulado pode te ajudar e vai te ajudar com essas questões aí. Então, é isso. Queria agradecer o seu tempo. Se você quiser despedir do pessoal aqui, essa Eu oportunidade. agradeço a você, a todo o seu público, esse tempo que a gente enfim, compartilhou juntos, e a mensagem é essa mesmo, de proximidade, de aproximação, de contato e de estar à disposição aqui do brasileiro. Então, tá bom. Pessoal, deixa um like nesse vídeo, bem importante para ele ficar mais relevante e mais pessoas possam acessar esse conteúdo, né? Se você puder deixar uma mensagem também no corpo do vídeo, isso também ajuda, o YouTube vai entregar, mais brasileiros vão escutar isso e isso pode fazer a diferença aí na vida das pessoas. Se inscreva no canal também e até mais. Tchau! Obrigado.